Se você edita vídeos no CapCut e ainda faz muita coisa manualmente, você provavelmente está perdendo tempo sem nem perceber. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar dois recursos escondidos que vão acelerar sua edição, e acredita ou não, pouca gente sabe disso. Bom, a primeira dica é essencial e não dá mais para ficar sem ela uma vez que você usa ela pela primeira vez. E tudo que você vai fazer é somente uma vez e ela vai conseguir ser replicada todo o vídeo seu que você for editar. E ela é essencial para você que está editando no CapCut e sempre está fazendo motions em cima de motion, para ver se você tem que fazer o mesmo efeito. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz esse efeito simples aqui de botão de escrever só para mostrar como exemplo para vocês, tá? Mas imagina aí que eu fosse fazer esse botão todas as vezes, tá? Era muito trabalhoso, porque eu tenho que juntar camada sobre camada. Aqui é um texto, vou voltar ao início aqui, ó. Aqui é um texto que eu tirei. Aqui é mais um botãozinho, que era o ícone da logo do canal, mais um efeito e mais um efeito aqui até ficar o último. Aí toda vez eu fosse fazer isso, eu sei, talvez você está pensando, porque você não coloca um chroma key, um fundo verde logo atrás e pronto, vai resolver seu problema. Mas aí é que tá, o chroma key acaba deixando algumas partes, o verdezinho ali nas bordas, não fica muito perfeito. E esse detalhe aqui que eu vou te ensinar, já fica sempre com a mesma qualidade de uma vez que você fez o arquivo, tá? E o arquivo original sempre pode ser editável, o que significa que se eu quisesse fazer esse botão toda vez para um canal, cada canal que eu edito, se eu sou editor de outros canais, eu posso simplesmente vir nele e alterar, por exemplo, aqui o nome, mudar o nome aqui do canal para outro canal que eu quisesse, ou seja, eu salvo meu preset de forma que ele fique editável. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que isso é possível. Vou voltar aqui o nome todo do canal. Imagina que eu queira usar esse texto em todo o projeto, mudando só algumas coisas. Aqui eu estou com o botão de escrever, mas poderia ser um preset de WhatsApp, um preset da setinha, clicando no lugar, eu posso mudar as cores depois, eu posso salvar esse preset. E para isso, você vai selecionar todo o seu arquivo, vai clicar com o botão direito do seu mouse e vai aparecer essas opções aqui. Nós vamos selecionar aqui nessa opção, ó, salvar pré-definição. Clica aqui, ele vai salvar. Salvou essa pré-definição. Agora, imagina que eu fosse editar um outro vídeo. Eu posso deletar essa pré-definição aqui, ó. Eu posso deletar esse arquivo, inclusive apagar tudo isso aqui, ó. Não preciso mais, mas eu estou editando agora outro vídeo. Importei para cá outro vídeo. Vou trazer um vídeo aqui, ó. Estou editando esse vídeo aqui agora. Eu quero usar esse botão. Eu vou agora aqui, ó, nessa opção, pessoal, ó. Seus, e você vem aqui embaixo em minhas pré-definições e tá aqui o botão de inscrever-se, ó. Eu posso arrastar para cá e ele se torna totalmente editável aqui na minha pré-definição. E tá aqui o botão original, ó. E ele fica aqui sem fundo, tá, pessoal? Vou importar aqui, ó. Vou vir importar, trazer o arquivo para baixo, joga ele para cima aqui, ó. Tá sem fundo, não é fundo preto, não tem fundo verde, o arquivo original podendo ser colocado em qualquer lugar que eu desejar. E tá aqui, eu posso também editar esse arquivo. Se eu quiser alterar o nome, eu posso vir aqui e mudar para o nome de outro canal. E todo o material que você usou que é possível ser editado, você vai conseguir editar uma vez que você utilizou esse recurso do preset. Ele fica sempre aqui, mesmo que você inicie um novo projeto. Então, todos os seus presets que você for salvar, tá aqui. Então, essa opção aqui é extremamente útil, mas não mais do que essa que eu vou te mostrar aqui agora. Uma das coisas que mais toma nosso tempo na edição é ter que ir atrás dos arquivos que compõem a nossa edição. A gente tem que ir lá, vir aqui importar, vir atrás aqui da pasta, né, encontrar a pasta ideal, principalmente quando é aquelas pastas que a gente sempre usa na edição. Às vezes a gente até fixa aqui, ó, para facilitar, mas mesmo assim a gente acaba gastando um tempo. Só que tem como você deixar as principais pastas que você mais usa na sua edição dentro do próprio CapCut. Eu vou te mostrar como é que faz isso. E eu não estou dizendo dessa opção aqui não, que você clica com o botão direito e vem aqui nova pasta e cria uma pasta e coloca seus arquivos aqui, não. Não estou falando disso, não tem nada a ver com isso. Eu vou te mostrar agora como é que é simples, tá, pessoal? Vou vir aqui em todos, vou apagar essa pasta aqui, ó, e vou te mostrar o que você tem que fazer para ter os seus arquivos desse jeito aqui, ó. Olha, se eu clico aqui, ó, tá aqui as principais pastas que eu uso. E não tá só dentro aqui desse projeto, não. Mesmo que eu abra aqui, ó, um projeto novo, vou clicar aqui em projeto novo, clicar em OK, ele vai abrir para mim aqui, ó. Eu vou ter aqui, dentro desse projeto novo, aqui em espaço, os meus arquivos já carregados, os efeitos que eu mais uso na edição. Então você pode fazer isso, e é bem simples. Para fazer isso, eu vou minimizar aqui o CapCut, vou fechar essa pasta aqui também, vamos abrir aqui no Google e vamos pesquisar por CapCut.com. Você vai encontrar esse link aqui, onde a gente baixa geralmente CapCut. Você vai clicar aqui nesse link, vai abrir a opção aqui do CapCut e você vai precisar fazer um login. Clique em entrar, escolha aqui a opção de logar com a sua conta do CapCut, acho que é mais fácil, né, na minha opinião. Eu vou pegar aqui meu celular e vou logar com minha conta aqui do CapCut rapidamente. Eu vou clicar aqui, ó, continuar no CapCut e vou logar aqui com a minha conta. Ó. Escolhi aqui, pronto, leu o QR Code, é só autorizar, estou dentro aqui agora da minha conta no CapCut Online também, certo? Chegando aqui, você vai fazer o seguinte, vem aqui na aba lateral, vem até o final, vai ter esse botão aqui, ó, você pode criar uma nova pasta, tá?
vai ser o seu espaço dentro do CapCut. Eu já tenho o meu aqui criado. É aqui dentro desse espaço que eu coloco os meus arquivos. Todo arquivo que eu coloco aqui fica sincronizado automaticamente com o CapCut quando a gente está logado na nossa conta, é óbvio, tá? E aqui tudo que você precisa fazer é clicar em carregar mídia, escolher a pasta ou o arquivo que você quer, pode ser um vídeo também, ou uma pasta. Carregar a pasta, você vai exportar para cá a pasta que você mais usa. Ó, vindo aqui em disco local, eu vou vir nessa pasta aqui que tem os meus arquivos, eu vou colocar aqui, essa pasta bem aqui que eu vou colocar, ó, clico nela, vou clicar em carregar, e aí ele vai aparecer essa mensagem para você, vai dizer a quantidade de arquivo que vai trazer para cá, clica em carregar sim, e agora ele está importando para cá, ó, a minha pasta, está importando um por um aqui dos arquivos, mas vai ficar dentro da minha pasta, que é essa daqui que está sendo implementada agora. Depois que você concluir, depois que ele importar todos os arquivos que ele está importando aqui, você pode vir no seu CapCut que vai aparecer aqui também essa pasta. Vamos só esperar ele concluir aqui, ó, para me mostrar para vocês, ó. Já foi os 27, posso fechar aqui, já foi agora. Vem aqui no CapCut, eu vou atualizar essa pasta aqui, vou clicar nela aqui para atualizar, pronto. Olha só, já está aqui, ó, os mesmos efeitos que eu acabei de colocar. Então eu tenho agora de forma muito mais fácil, tudo que eu vou precisar fazer é baixar uma única vez, né, para ele ficar já setado aqui dentro. Uma vez que eu clico em baixar aqui, ele baixa o arquivo que eu quero, ó. Baixei aqui o 3. Ó, baixou, agora eu posso jogar aqui e eu tenho essa minha pasta agora dentro do CapCut em qualquer projeto que eu iniciar, mesmo que seja um novo, como eu acabei mostrando para vocês agora há pouco. Comecei um novo, ele vai abrir um novo, eu vou vir aqui em espaço e aqui no meu espaço vai carregar as minhas pastas dos meus arquivos. Já está salvo aqui dentro, não preciso mais sair do CapCut e buscar os arquivos que eu mais utilizo nas minhas edições. Essa dica aqui merece seu like, então não esquece de curtir. Mas e aí, você já sabia dessa dica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Já sabe que você pode ajudar esse canal curtindo esse vídeo e se inscrevendo logo aqui embaixo para se tornar aí mais um membro desse canal, que a gente vai continuar produzindo mais conteúdo para vocês. Aqui do lado deixa o vídeo recomendado, pode ser do seu interesse, então clica aqui e continue assistindo. Uma vez mais, muito obrigado, te vejo no próximo vídeo, valeu, tamo junto sempre, tchau!